Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina de órgãos, da disciplina de órgãos de máquinas 1. Na videoaula 2 nós vamos dar continuidade ao estudo das ligações por pressão, né, conforme introduzidas na aula passada, né? Então, na aula passada nós vimos uma introdução deste tipo de ligações, uma descrição geral, uma descrição bastante generalística do que é a ligação em si, né? Depois passamos por algumas vantagens e desvantagens dessas mesmas ligações. Algumas vantagens e desvantagens dessas mesmas ligações, né? E por fim vimos o cálculo da ligação, em particular o cálculo e considera a ausência ou o cálculo que usamos para limitar o deslizamento relativo entre as duas peças que compõem a ligação. Bom, nós vamos dar continuidade, né? E vamos ver inicialmente o efeito dos momentos fletores, assim como torçores, bom, em particular os momentos fletores na ligação, né? E depois vamos ver o cálculo de resistência das peças à destruição, né? Como resultado do esmagamento ou pressão mútua entre as duas superfícies em contato. E por fim vamos olhar para as ligações por pressão em superfícies cônicas. A priori nós assumimos quando não há cargas exteriores ou quando não há forças em consola exteriores, nós assumimos que a pressão ao longo da superfície em contacto distribui-se de uma forma um tanto que uniforme, de uma forma um tanto que uniforme ao longo de todos os pontos de contacto da superfície da nossa ligação, né? E quando estamos esperando a presença dessas forças em consola, que poderão ser a causa da presença de momentos fletores na nossa ligação, nós assumimos que a pressão ocorre um processo de redistribuição da pressão na ligação, né? Em geral, a redistribuição assume um caráter um tanto que triangular, né? Né? E como resultado da ausência como resultado da presença desse momento fletor exterior, né? Como forma de proteção, a ligação em si vai gerar um momento reativo que terá como função balançar o momento exterior gerado por essa mesma carga exterior. Então, o momento reativo será dado, como está aqui ilustrado, por um binário de forças por um binário de resistência à força exterior ao momento exterior, né? Devido à carga em consola. Uns exemplos, né? O braço é dado como sendo 1/3 de L, né? 1/3 de L, né? Então dessa forma nós temos que o momento gerado pela força exterior, né? O momento gerado pela força exterior será dado por a força vezes o braço, né? Terá que ser balançado, ou o momento de reação, né? Que é aqui representado por binário, né? Que é dado por reação, o resultante R vezes o braço X, terá que ser igual, para que haja equilíbrio, né? Terá que ser igual ao momento gerado pela força exterior L multiplicado pelo braço, força exterior F multiplicado pelo braço L, né? Então teremos que ter este balanceamento
dos dois momentos. Né? Ah, a soma das forças elementares devido à pressão com distribuição triangular poderá ser dado. Bom, esta é uma espécie de uma força resultante, né? Poderá ser dado por direção R igual a pressão vezes o diâmetro D da superfície em contacto vezes o comprimento. O diâmetro D, o diâmetro da ligação D vezes o comprimento da superfície em contacto L. Então, dessa forma, nós podemos determinar a força resultante exterior R. Ok? Uma vez conhecida a força resultante R, nós podemos substituir nesta expressão, né? Nesta expressão, né? Então vamos ter que P vezes ou pressão vezes diâmetro vezes comprimento, né? Pressão vezes diâmetro vezes comprimento vezes o braço do momento reativo R, né? Do momento reativo MR, né? O braço é dado por X, que é L sobre 3. Então, tínhamos pressão vezes diâmetro vezes o comprimento L vezes L. Então, ficamos com L ao quadrado sobre 3, né? Que é o braço do binário de força e momento reativo. Né? Ok? De forma a evitar que em algum momento a força exterior ou que em algum momento o momento gerado pela força exterior seja maior que o momento de resistência, nós limitamos a condição da carga ou do momento fletor exterior como sendo que seja menor ou igual, okay? Menor ou igual a 0,2 vezes o produto da pressão, diâmetro e comprimento de ligação ao quadrado. Okay? Menor ou igual a 0,2 vezes força, né? Vezes o braço L. Né? Força reativa R vezes o braço L. Okay? E como resultado dessa redução da carga exterior, nós assumimos que a pressão que é gerada poderá não provocar mais deformações plásticas nas nossas peças de ligação e dessa forma o nosso coeficiente de segurança o coeficiente de segurança para essas ligações somos na ordem de 50%, né? Ok? 1.5. Os momentos fletores poderão não influenciar de uma forma direta na análise da capacidade de trabalho da ligação, né? Ou por outra, não influi de uma forma direta na capacidade de transmitir cargas axiais, assim como momentos de rotação, né? Mas poderá influenciar na resistência das peças à destruição, né? Conforme passamos a analisar a partir de agora. Né? Como resultado desse tipo de ligações, poderá verificar-se que há uma pressão, né, na zona de contacto, né? E essa pressão na zona de contacto, né, de uma peça sobre outra, uma das peças tenderá a contrair, né? E na outra peça tenderá a expandir a mesma. Né? Então haverá uma tendência de compreensão de uma das peças e do outro lado teremos tendência de tração, né? Em outra peça. Né? Falando de forma concreta, né? No caso do furo, né? Haverá uma expansão do furo, né? E no caso do veio haverá uma contração, né? Uma contração do veio, né? Temos aqui um exemplo de uma ligação, notando que nesse caso concreto o veio, nesse caso concreto, o veio é um veio oco, né? Ok? Para a ligação de cilindros ocos, né? O cilindro interno logicamente vai sofrer compressão, conforme está aqui ilustrado, né?
na direção tangencial, né? E o exterior também sofre uma carga, mas nesse caso concreto só uma carga de tração, conforme está ilustrado. Né? Okay? Então, teremos tração para o cilindro exterior ou simplesmente para o cubo, né? E teremos compressão para o veio, no caso de cilindros internos ocos. Né? E no caso da direção radial, teremos uma pressão mútua, teremos uma compreensão mútua na direção radial entre as duas peças de ligação. Né? A pressão reduz desde o valor P na superfície de contacto até se anular na superfície livre. No caso, no caso de tensões na direção radial ou da compressão na direção radial, vamos ver que o valor da tensão de compressão radial é máximo na superfície de contacto e tende a reduzir quanto mais afastamos a superfície de contacto até que atinge o valor mínimo nas superfícies exteriores das peças. Né? Superfície exterior por causa da peça fêmea e superfície interior por causa da peça macho. No caso de tensões de tração, pode-se verificar que a tensão de tração é máxima na superfície interior, do cubo, né? E a tensão de compressão será máxima na superfície interior também do veio, né? Também na superfície interior. Ou por outra, vamos verificar que as tensões na direção tangencial são máximas nas superfícies interiores das duas peças, né? Tanto do veio, oco, nesse caso concreto, assim como do próprio cubo. Né? E a magnitude dos valores das tensões está aqui ilustrado. Né? Ok? As tensões na direção axial são tanto que reduzidas, então não há necessidade de serem analisadas. Né? O cálculo de resistência das peças é feito na condição de aperto máximo, usando a expressão que nós já vimos, né, da teoria de cilindros de paredes grossas. Sendo que NC, nesse caso concreto, vai apresentar o aperto de cálculo. No nosso exemplo anterior, quando falamos de ausência de deslizamento, nós dizemos que o aperto do cálculo vai ser igual ao aperto mínimo. Né? O aperto de cálculo tomamos como sendo o aperto mínimo. Né? No caso da deformação, o aperto de cálculo nós tomamos como sendo o aperto máximo da ligação, né? Menos o coeficiente de correção U, né? Que toma em consideração o processo de montagem ou processo de efetivação da ligação, se é por prensagem, né? Quando é por prensagem, temos o coeficiente de correção, quando o processo de montagem é por aquecimento e o arrefecimento é o coeficiente de correção é igual a zero. Nós já sabemos que o cálculo é feito usando a teoria de cilindros de paredes grossas, né? O índice 1 representa o cilindro interior, o índice 2 vai representar o cilindro exterior, a tensão sigma R vai representar a tensão de compressão na direção radial e as tensões sigma T1 e sigma T2 vão representar a tensão de compressão na direção tangencial, por caso do cilindro interior, né? E a tensão sigma T2 vai representar a tensão de tração na direção tangencial do cubo. Né? Ok? Notar que sigma R, basicamente, de uma forma bastante generalizada, faz relação à direção radial da compressão, e sigma T faz relação à direção tangencial. Ok? E a análise da resistência poderá ser feita através da computação das tensões equivalentes. Né? Então vamos ter sigma 1, a tensão equivalente será igual a sigma 1, que é sigma 1, que é a tensão normal máxima, menos sigma 3, que representa a tensão normal mínima. Né?
essa tensão equivalente terá que ser menor ou igual ao limite de escoamento do material, né? Para que não haja deslizamento, né? Conforme já havíamos adiantado, dessa figura pode-se concluir que as tensões na direção tangencial são máximas na superfície interior das duas peças, né? No caso da tensão na direção radial, é máxima na superfície de contacto e tende a reduzir quanto mais vamos nos afastando da superfície de contacto até a superfície livre das peças, né? Na superfície externa do cubo, as tensões radial e tangencial são relativamente pequenas, conforme pode ver. A tensão de compressão radial é um tanto que nula, né? A tensão tangencial assume um valor mínimo, né? Então não há necessidade de análise das tensões na superfície exterior. Ok? Fazendo análise para o caso para o caso do cubo, né? Vamos ter sigma 1, né? vai representar a tensão máxima, que é a tensão tangencial. Sigma 1 será igual a tensão tangencial 2, né? E sigma 3 vai representar a tensão radial, né? Ok? Mas já tem a tensão radial de compressão, né? Que nesse caso será negativa, né? Então vamos ter aqui sigma 3 igual a menos a tensão radial, que é também dado apenas por P, né? Conforme está aqui ilustrado, a magnitude do valor desta tensão simplesmente dada por P. Então, de notar que nós consideramos o símbolo da direção da tensão, uma vez que a tensão é uma grandeza vetorial, né? Então nós podemos efetuar esta diferença, que na verdade será uma soma, que diz que a tensão equivalente será igual à tensão máxima menos a tensão mínima. Então vamos somar a tensão equivalente à tensão máxima. Então ficamos com esta condição para limitarmos a pressão máxima da ligação, né? Ok? Ou vamos limitar a pressão da ligação para o caso do cubo, né? Ok? Para a superfície interior, do veio, a tensão sigma 1 será nula, não, a tensão máxima será nula, e a tensão mínima será dada como sendo menos a tensão tangencial, conforme pode-se observar. A tensão máxima seria esta aqui, né, que é a tensão radial, que é nula, né? Superfície interior é igual a zero. E a tensão mínima, a sigma 3, será dada como sendo a tensão tangencial, ou simplesmente tensão de compreensão na direção tangencial, sigma T1, né? Com direção negativa, né? Ok, então nós temos que a tensão equivalente para o caso do veio será igual à tensão na direção tangencial 1. Então dessa forma limitamos a tensão, limitamos a pressão de ligação do veio também dessa forma. Temos aqui uma nota que não se analisa a tensão na superfície do veio que contacta com o cubo, né? Porque a tensão equivalente na superfície interna é considerada como sendo máxima, né? Ok? Então, não precisamos tipicamente analisar o valor da tensão na superfície exterior do veio, uma vez que esta tensão é considerada como sendo a tensão máxima. Conforme pode-se ver, a diferença entre essas duas tensões, né? Tensão na direção tangencial e radial, vai nos dar um valor bastante reduzido, né? Apenas este valor aqui assim. Então será muito menor em comparação com o valor da tensão de compreensão na direção tangencial, o valor máximo da tensão de
e compressão na direção tangencial, né? Então, dessa forma, não há necessidade de analisarmos as tensões naquela superfície. Essas formas, conforme pode-se ver, consideram o aperto máximo, né? Então, considerando o aperto máximo, vamos considerar a deformação ou a possibilidade da presença de deformação, a possibilidade de deformação das superfícies, em particular da extremidade das superfícies em contato das duas peças, né? Okay? E como admitimos uma possibilidade de deformação das superfícies de contato, então vamos assumir que a deformação poderá ser plástica, né? Então, a condição de resistência é que a condição de resistência é que essas tensões, as tensões equivalentes nesse caso sejam menores que as tensões de escoamento, né? Ok? E dessa forma nós fazemos análise considerando a pressão e a deformação, né? Mas para fins práticos de análise, convém que façamos uma consideração ou que a análise seja feita considerando as relações do aperto e a tensão máxima do aperto e a tensão geradas na ligação, né? E dessa forma nós podemos, como resultado dessas relações, nós podemos determinar o valor do aperto máximo admissível para que não haja, para que não se verifique as deformações plásticas das peças que compõem a nossa ligação, né? O valor do aperto máximo não o admissível, né? O valor do aperto máximo é indicado pelo índice E, né, que vai representar o aperto de escoamento, ou que vai representar o limite de escoamento, né? No caso concreto, nós podemos ter o limite de escoamento a ser excedido, né? Em certas circunstâncias, para o caso concreto, em certas circunstâncias, um dos exemplos seria o processo de montagem por meio de prensagem. E nesse caso concreto, quando temos a montagem por prensagem, nós podemos determinar a relação entre a pressão e o aperto, né? Bom, por essas relações, né? A pressão máxima admissível será igual, ou a pressão de trabalho da nossa ligação será igual à pressão de escoamento vezes 2 vezes o aperto de escoamento menos o aperto de cálculo, okay? O aperto de cálculo, o aperto máximo admissível, né? Sobre o aperto de escoamento, né? Ok, quando verifica esta condição, né, de que o aperto de cálculo é menor ou igual ao aperto de escoamento é 1.5, né? Ou quando o aperto de escoamento é 1.5 maior que o aperto de cálculo. Também temos essa condição quando o aperto em alguns pontos locais poderá ser maior, quando o aperto máximo admissível em alguns pontos concretos poderá ser maior que o aperto de escoamento é 1.5 unidades, né? A pressão de escoamento terá que ser o menor valor. Bom, desta expressão, a pressão de escoamento logicamente terá que ser o menor valor das pressões para os dois casos, tanto para o cubo assim como para o V, né? Se é um menor valor, significa que mesmo para o caso em que a outra peça suporta pressões um pouco maiores, vai resistir, né? Então temos a pressão mínima, né?
é uma espécie de pressão mínima de escoamento, né? Pressão mínima de escoamento é essa pressão que vai ser considerada pelo cálculo, porque se assumirmos a pressão máxima haverá destruição de pelo menos uma das peças, né? Ok? Ok? O valor do aperto de escoamento correspondente à pressão correspondente a esta pressão poderá ser determinado usando a fórmula conhecida, né? Da teoria de cilindros de paredes grossos. Essa fórmula já é conhecida por todos nós, e a variação do diâmetro, uma vez que a expansão do diâmetro, uma vez que a tração do cubo, né, a tração será acompanhada por um aumento ligeiro do diâmetro, né? Então essa pequena variação do diâmetro poderá ser determinada como sendo a relação da pressão, né? Modo de elasticidade, né? E os diâmetros das duas peças, né? O diâmetro exterior por causa do cubo, assim como o diâmetro nominal da ligação. Concentração de tensões, né? Logicamente, embora a gente considere que as tensões são distribuídas no tanto que uniforme, né, conforme se vê pela linha tracejada, por acaso concreto as pressões não são uniformemente distribuídas, então há uma pequena irregularidade na expressão das tensões, tanto para o lado do veio assim como para o lado do cubo, tanto para o lado do veio assim como para o lado do cubo. E também teremos também um aumento dessa irregularidade da distribuição das tensões, em particular nas extremidades das superfícies de ligação, né? Nas zonas de transição, né? Em que os valores de concentração de tensões poderão assumir até 2 unidades, né? Então é necessário, ao projetar este tipo de ligações, né, prever algumas formas especiais, ou de um lado na superfície do veio, né? Do outro lado podemos projetar algumas formas especiais nas superfícies do cubo, né, de forma a reduzir o efeito de concentração de tensões. De um lado nós estamos a permitir uma certa deformabilidade das peças, estamos a permitir uma certa deformabilidade da extremidade das peças que compõem a ligação. Então dessa forma nós reduzimos a concentração de tensões das peças nessas mesmas extremidades, né? Ok? Efeitos dos momentos fletores e torções variáveis na ligação. Conforme nós já havíamos dito, a transmissão de carga é basicamente feita como resultado das forças de atrito que são geradas na ligação, né? E dessa forma, tanto o momento assim como a força exterior será equilibrado pela soma dos momentos elementares, será equilibrado pela soma das forças de atrito elementar de toda a superfície em contato, né? Então dessa forma nós conseguimos gerar o equilíbrio entre a força exterior e a força interior. Conseguimos gerar o equilíbrio entre as forças de atrito e as forças exteriores, somando os momentos elementares, os momentos ou as forças de atrito elementares das duas superfícies em contato. As deformações elásticas das peças devido aos momentos poderão não ser uniformes ao longo de todo o comprimento da ligação. Bom, as deformações são geralmente máximas no início, assim como na extremidade das duas peças da ligação, né? Ok? E de um lado o aumento gradual
o aumento gradual ou a redução gradual da carga, né? Ou a transmissão de carga nessas obrigações ocorre de uma forma um tanto gradual, né? Se considerarmos que a carga é transmitida do veio para o cubo, né? Então teremos a carga a entrar, a carga no veio, né? Então, no ponto de contacto, no ponto inicial de contacto, nós temos a carga máxima, né? A ser transmitida e a carga vai se reduzindo ao longo da superfície do veio, né? Enquanto a carga reduz ao longo da superfície do veio, por causa do cubo, a carga sofre um aumento gradual, né? Será máxima ao longo da superfície da outra superfície, da outra superfície ao longo. Ok. A carga será máxima na outra extremidade da superfície em contato, né? Na outra extremidade da superfície em contato. Então, teremos uma espécie de carga mínima para o cubo, né? Teremos o aumento até atingirmos a carga máxima nesse ponto. Por causa do veio, teremos carga máxima e uma redução, né? Ok? A configuração das peças, assim como as suas propriedades mecânicas, vão resultar de deformações de magnitudes diferentes das duas peças. E como já pode se imaginar, nas extremidades da ligação, as forças de atrito não são tanto suficientes para a transmissão de carga. Então, como resultado dessa insuficiência das forças de atrito, poderão ocorrer algumas pequenitas, podem ocorrer alguns pequenos deslizamentos relativos entre as duas superfícies expressas em contacto. Se não limitarmos estes deslizamentos relativos, nós poderemos estar a concorrer para uma situação de presença de um desgaste mecânico corrosivo, né? Que será também muito maior quanto maiores forem as magnitudes dos momentos fletores e torsores variáveis na nossa ligação. Ligações por pressão com aperto por meio de cones, né? São uma espécie de uma extensão, ou não são uma espécie, né? São uma extensão. Em casos gerais, nós temos superfícies cilíndricas, mas podemos encontrar alguns casos especiais, né? Superfícies não cilíndricas. Nesse caso concreto, falamos das superfícies cônicas, né? Este tipo de ligações tem algumas vantagens, como por exemplo a redução da sensibilidade à variação dimensional das peças, né? E outra vantagem seria a capacidade de manter a sua capacidade de trabalho. Peço desculpas pela repetição, né? A capacidade de manter a sua capacidade de trabalho mesmo depois de vários processos de montagem e desmontagem, né? As duas superfícies o atrito entre as duas superfícies é gerado por uma força exterior, né? Por uma força exterior, tipicamente terá que ser uma força axial, né? E como resultado da presença dessa força exterior axial, que garante o atrito suficiente, que garante a presença de atrito, então nós teremos uma capacidade de carga, ou o atrito terá que ser suficiente para
que haja uma capacidade de transmitir as cargas pretendidas, né? Tanto podem ser em forma de momentos torsores, assim como de cargas axiais, né? Temos aqui alguns exemplos de cones para instalação de ferramentas para blocagem, de furar e outras máquinas. Um exemplo de aplicação desse tipo desta obrigação, né? Temos o famoso cone Morse, né? dos engenhos de furar, né? Seria um exemplo, né? Que é tipicamente é praticamente uma ligação por pressão cônica, né? De superfícies cônicas, né? Ok. O atrito entre as duas superfícies poderá ser gerado de várias formas, né? Sendo que todas elas nós consideramos que é uma força de aperto que gera o tal atrito. Poderá ser conseguido por meio de roscas, forças de inércia, assim como vários outros meios, né? Além de transmissão de carga, essas ligações por superfícies cônicas também podem ser usadas como meio de centragem das peças, né? Este tipo de ligações em gerais não precisam de chavetas, né? Mas quando projetamos ou quando consideramos a presença de chavetas na nossa ligação, a conicidade das duas superfícies poderá ser um tanto que maior, uma vez que não há necessidade de transmissão de cargas tipo momentos torsores, né? A condição de capacidade de trabalho, no caso mais geral, em que não há previsão de uma chaveta na ligação, né? É dado como sendo a ausência de deslizamento entre as duas superfícies das peças em contato, né? Falo de deslizamento do V sobre o cubo ou do cubo sobre o V, né? Ok? Então isso quer dizer que deve haver um equilíbrio entre a carga exterior e o momento das forças entre a carga exterior e as forças de atrito que são geradas na nossa ligação, conforme está aqui ilustrado. Como resultado do contato entre as duas superfícies vai surgir uma força normal que será perpendicular à superfície de contato, né? Ok? Então a força axial ou a componente axial da força normal à superfície de contato é contrária ao aperto, conforme está aqui ilustrado. Esta componente, né, estará no sentido contrário à força de aperto, e também teremos a força de atrito, que será contrária à posição de deslizamento, das duas superfícies, né? Ok? Então teremos essa força de atrito nessa magnitude, né? Fn vezes F, né? Bom, que projetado ao longo da horizontal nós vamos estar projetado no eixo dos cossenos, né? Então a força de aperto será equilibrada por essas duas forças, né? A componente da força normal será paralela e terá a mesma direção da componente da força de atrito, né? Ok? Serão paralelos e terão o mesmo sentido que a componente horizontal da força de atrito, né? Ok? Então vamos ter que a força de aperto será igual à soma desses dois componentes. Então dessa forma nós podemos determinar a força normal como sendo a força de aperto sobre a soma do seno do ângulo de inclinação ou do seno do ângulo de conicidade das duas superfícies, mais o coeficiente de atrito vezes o cosseno do ângulo de conicidade das duas superfícies, né? Para o caso em que temos ângulos de inclinação das superfícies em contacto bastante reduzidos e os diâmetros
e o comprimento da superfície de contacto não é um tanto que considerável, né? Assumimos que o diâmetro, ou assumimos que nós podemos aproximar o diâmetro, ou pode-se aproximar o diâmetro médio da ligação aos diâmetros mínimos, assim como máximo. Bom, assumimos que o diâmetro mínimo é igual ao diâmetro máximo, que é igual ao diâmetro médio, né? Uma vez que a variação é um tanto que desprezível, né? Então, dessa forma, por essa pequena aproximação, usamos apenas o índice D, né? Sem precisar colocar o D médio, né? Apenas o índice D, né? A condição de ausência de deslizamento por causa de equilíbrio, acaso que haja o equilíbrio do momento torsor exterior, né? Ao momento das forças de atrito, ao momento das forças ou os momentos elementares das forças de atrito são gerais de transmissão. Nós podemos achar esse equilíbrio como sendo o momento exterior terá que ser menor ou igual à força, o momento de atrito gerado pela força normal vezes o coeficiente de atrito vezes o braço do momento, que será D sobre 2, né? Então, a força normal, nós já determinamos no slide anterior, né? Como sendo esta expressão, ok? Então, substituindo aqui, né? Temos que o momento exterior terá que ser menor ou igual a força de aperto vezes o coeficiente de atrito, né? Sobre a soma do seno do ângulo de inclinação da superfície em contacto mais o coeficiente de atrito vezes o cosseno do ângulo de inclinação vezes o cosseno da conicidade das duas superfícies em contacto. Esta primeira parcela multiplicada toda pelo raio ou pelo diâmetro da ligação sobre 2, né? E se formos acrescentar o coeficiente de segurança, né? Uma vez que nós não queremos que em nenhum momento haja um equilíbrio como tal, pois haverá deslizamento, então assumimos que a carga exterior é um tanto que maior, né, para a projeção de ligação, né? Então acrescentamos um valor de coeficiente de segurança, né, de forma a dar-nos uma pequenita margem de segurança da nossa ligação, né? Ok, então esta aula vai parar por aqui, né? Uma aula de fórmulas, menos teórica e um pouco mais longa, né, em comparação com a aula anterior, né? Espero que tenham gostado, né? E em caso de dúvidas, não hesitem em entrar em contato, né? Estaremos sempre disponíveis para esclarecer os certos pontos, né? Obrigado e até a próxima aula, né?